Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Venha conosco! A apresentação, Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Quarta-feira, 28 de outubro, seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. Meu nome é Leonardo Rabelo, a gente começa o programa de hoje com um bate-papo muito bom, cheio de energia, com a Drica Toledo. Ela é coach de nutrição. Às vezes eu fico pensando, como é que eu vou apresentar a Drica? Porque ela é personal lifestyle, assim, muito bacana a proposta da Drica, vale a pena você assistir. Logo na seguida, a doutora Patrícia Dreia, advogada, com um bate-papo muito importante para você. Na sequência, com a professora e presidente da Faculdade de Processos e Instituto Processos, Claudine Fernandes, trazendo dicas sobre provas para concurso público e para quem está prestando a prova da OAB. Depois, Cristina Castro. Pessoal, nós tivemos um bate-papo com a Cristina Castro que você precisa ouvir. Ela vai falar sobre violência contra a mulher e violência contra meninas e contra crianças. E o movimento que já existe a nível mundial para a prevenção e para que se acabe essa covardia no mundo. Logo em sequência, bate-papo com meu amigo Eduardo Santinoni falando sobre empreendedorismo. Seja muito bem-vindo ao programa do Edu. Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Hora Saudável com Drica Toledo. Começar o nosso programa nesse dia com a alegria, com a disposição, com a energia de Drica Toledo é um presente. Como é que você está, Drica? Tudo bem? Buenos dias, Léo. Tudo ótimo. Obrigada. Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos começar o dia bem, né? Precisamos. É verdade. E faz bem para todos nós. Faz parte até do nosso tema aqui, né? Do nosso bate-papo. Muito bacana. Eu olho assim, fico olhando para a Drica e falo assim, aí tem, como o pessoal diz, né? Aí tem energia para dar e vender, então compartilha com a gente aqui. É isso mesmo. A tua energia. Obrigada, Léo. Obrigada. Vou compartilhar com vocês não só boa energia hoje, não só good vibes, mas 4 dicas importantíssimas para você chegar lá no seu resultado, né? Para você mudar o teu corpo, perder o peso que você quer perder, aquele extra que está aí insistindo em grudar em você, aqueles quilinhos a mais, que às vezes atrapalha até a sua energia, sua disposição, né? Sua rotina, enfim. Então, eu vou dar 4 pontos, assim, ó, aqueles para você chegar lá no finalzinho. Às vezes fica aquele 1 quilinho a mais, 2, né? Ali que são mais difíceis da gente eliminar, ou até, sei lá, mais quilos que isso. Mas 4 pontos chaves para a gente falar, pronto, agora que isso aqui vai dar para chegar lá. Podemos? Podemos demais, vamos lá. Então, bora. Léo, primeira coisa. Planejamento. Quem não se planeja já está planejando fracassar. A gente precisa se organizar. Não tem como, né? A gente sabe a hora que a gente tem que sair para o trabalho, que horas que é seu horário de almoço, que horas que é a reunião. Por que você não vai planejar o que você vai comer, né? No dia seguinte? Como que você vai se cuidar? A hora que você vai treinar. A gente planeja tanta coisa e não planeja se cuidar. E isso está errado, né? A gente tem que planejar a nossa alimentação, né? Tem que planejar nosso horário de dormir, que é importantíssimo. Bota no seu celular para despertar, vai para a cama agora, né? Uma ordem para você mesmo. Planeja suas refeições, tenha sempre lanches à mão. A gente fala muito disso aqui, né? De ter coisas fáceis e saudáveis à mão. Tira da tua frente, da tua despensa, da tua geladeira coisas que não vão te levar ao seu resultado. Tira as besteiras da sua casa. Ah, mas eu tenho criança. Ah, mas isso. Se você não come por questão de saúde, por que a sua criança vai comer, né? Ter assim tão disponível? Gente, tá com vontade? Deixa pro final de semana, empurra até o sábado ou domingo. Tá com vontade, vai no mercado, compra só aquilo e volta. Porque quanto mais besteira a gente tem, ativou o gatilho, a gente vai ficar comendo aquilo. Então, primeira coisa, planejamento. Segunda coisa, Léo,
a gente precisa ser accountable, né? O que é isso? A gente precisa prestar contas. A gente presta contas para tanta coisa na vida, até para quem dá pitaco na nossa vida, a gente se justifica e presta conta, né? Então, por que não procurar um profissional que possa te ajudar, né? Um nutri, um personal, um coach, né? Nesse caso, eu tô aqui para te ajudar, né? Para você poder se reportar. A gente se engana, mas a gente não engana o outro, né? Às vezes você tá sozinho, você tá com vontade de comer besteira, a chance de você comer a mais é muito maior que se tiver alguém do seu lado. Porque às vezes a gente fica com medo da pessoa que tá do lado julgar se você tá comendo muito ou não, né? Quando a gente vai almoçar com alguém, por exemplo, você geralmente às vezes põe até menos, né, comida no prato, com medo que aquela pessoa vai achar que você come muito ou não. Ou então você já fala, eu como bem pouquinho. E às vezes nem tão pouquinho. Eu já falo, eu como muito. Eu só não fico parando muito, né? É verdade, eu como muito mesmo. Como coisas saudáveis, obviamente, mas eu como muito, né? E eu falo isso mesmo. E a gente precisa, né, não se enganar. Então, seja accountable, preste contas. E de preferência, obviamente, para um profissional. Ou um grupo de amigos, se engaje em um grupo, sabe? Isso é super legal. A gente tende a ter melhores resultados quando a gente presta contas do que se a gente está fazendo sozinho. E também é mais fácil de desistir, né? Então, beleza. Primeiro, planejamento. Segundo, seja accountable. Terceiro, conexões e desconexões. Léo, isso para mim é um dos pontos fundamentais. Vira e mexe, a gente fala sobre isso aqui de uma forma, às vezes até um pouco diferente, mas a gente precisa se conectar com pessoas que nos levam para frente. Se você, no seu grupo de amigos, é a melhor referência, vamos puxar aqui só para o nosso lado, tá? Se você tem o melhor biotipo ali, tá com o melhor corpo, né? A pessoa mais fit do seu grupo de amigos, eles te criticam, tá na hora de você mudar a sua roda de amigos. Drica, eu vou perder meus amigos. Calma, não é isso, né? Mas tem níveis de intimidade ou não. Porque se você tá a melhor pessoa fisicamente daquele grupo, você precisa de alguém para te elevar ainda mais. Ou você vai acabar sendo influenciado, as pessoas vão te puxar para baixo, né? Isso vale para tanta coisa, energia, trabalho, vida pessoal, enfim. Ou você vai fazer um esforço muito grande para puxar todo mundo, né? Dependendo da mentalidade da galera. Então, se desconecte de pessoas que não elevam o seu nível, que não te movam, que não te ajudem aí a chegar no seu objetivo, né? Às vezes você tá ali focado e as pessoas estão criticando que você tá pedindo uma salada, que você tá fazendo muita atividade física, palpiteiro tem um monte, né? E aí a gente precisa blindar a nossa mente e fazer conexões e desconexões. Então se conecte a pessoas que estão aonde você quer chegar e desconecte de pessoas que não te levam para cima, que não te levam para frente. Além disso, Instagram é o maior desconector de vida saudável que eu conheço, dependendo do que você segue. Hamburgueria, doceria, uma trenheira. E você fica ali passando aquele tanto de comida na sua tela. Gente, você pode até estar com fome, mas você começa até a salivar querendo aqui. Então, até nisso a gente tem que pensar. Os detalhes é que fazem a diferença no nosso resultado, né? Isso é que é o mais legal. E aí, a quarta dica, o quarto ponto é um motivo forte. Você pode até às vezes estar um pouquinho acima do peso, você está saudável, todas as suas taxas, sua saúde está em dia, se você está confortável com o seu corpo, ótimo. Não existe padrão de beleza. O padrão de beleza é o seu, é o que você se sente melhor. Não dá para ser, eu não vou fazer um programa de emagrecimento porque a coach lá vai mandar eu perder 10, 5. Gente, a vontade não é minha, é sua. Você vai perder quanto você quer, você vai eliminar o quanto você quiser. Você tem que estar confortável no seu próprio cabide. Por isso que o motivo tem que ser forte. Ele tem que fazer sentido para você, porque o caminho vai ficar mais leve, né? Quando você enfrentar o desafio, seu motivo está tão claro na tua mente, no seu coração, seu olhinho, tudo, né? Que o desafio você vai passar. Você vai falar, só mais uma pedrinha aqui, deixa eu continuar para ver onde que vai dar, né? E tem que fazer sentido para você. Né? Não existe, realmente, a gente por muitos anos ficou muito limitada a padrões e padrões de beleza, e não existe isso. A beleza é aquela que você está feliz, né? Que você, esses dias eu li um negócio
como é que era? Que a gente falar para alguém, você está mais feliz, você parece mais feliz, é o melhor elogio que a gente pode ter. E é isso, se você está saudável, se você está confortável no seu corpo, no seu cabide, que eu gosto de chamar, né? Que só você se carrega 24 horas por dia, só você sabe os confortos e os desconfortos de estar no teu corpo, né? Então, se o seu cabide está legal, você está saudável, tá, né? E aí envolve trabalho, relacionamentos, família, enfim, amizades, né? A gente fica mais feliz, e é isso. E a gente mais feliz, a gente fica mais bonita, a gente irradia uma luz, uma energia, enfim. É uma coisa que não tem descrição, né? Então, o seu motivo tem que ser muito claro e muito forte para você. Se você precisar, escreve ele na tua casa inteira. Pega uma foto de um corpo que você gostaria de se assemelhar, porque cada um, obviamente, tem um corpo e um biotipo. Põe o seu rostinho lá e prega na tua geladeira, né? Faça o que precisar para você se lembrar do seu motivo, mas tenha ele sempre forte com você, né? Então, vamos só recapitular aqui. Planejamento, porque quem não se planeja, já planeja fracassar, né? Ser accountable, a gente prestar contas e ser ensinável também, né? Eu e o Léo estavam falando aqui mais antes um pouquinho sobre ser ensinável, a gente aprender rápido, a gente recebe dicas até boas, até aqui também, né? A gente dá tanta dica, mas às vezes você só ouve a gente aqui e não coloca em prática. Não adianta. Se você não colocar em prática, não vai dar certo, né? Então, seja ensinável, já estou agregando uma outra aqui, hein? Ensinável e accountable, né? Prestador de contas. A terceira coisa são as conexões. A gente se conectar a pessoas que estão onde você quer chegar, ter o estilo de vida que você quer ter, o modelo de corpo, mais ou menos, né? O estilo de corpo que você quer ter, termos percentuais de saúde, enfim. E desconectar a pessoas que não te levam para frente, coisas que a gente vê o tempo todo, né? Blinda a tua mente, que as desconexões são para isso, uma blindagem da nossa mente. E ter o seu motivo sempre forte, sempre aparente, ele dentro de você mesmo, enraizado, aquele que faz sentido para você, porque na hora que os desafios vierem, vão ficar mais leve o teu caminho. Léo, não tem como com essas dicas aqui, não ter uma evolução, pelo menos, né? Já é um filtro, assim, que a gente precisa e que é super legal da gente fazer, que vai nos dar mais um impulso perto de onde a gente quer chegar, no nosso objetivo, enfim. Então, vai ser super legal. Eu convido vocês a colocarem isso em prática, por favor, que eu tenho certeza. Depois vocês dão um feedback aí, conta pro Léo. Já colocaram algum ponto? Como é que estão essas melhorias aí? Vamos para cima, Drica. Drica, as pessoas querendo falar com você, ter acesso a outras dicas, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que elas fazem? Léo, pelo meu Instagram, eu tenho um programa de emagrecimento e qualidade de vida que ensina tudo isso, mais a fundo um pouco até. E pelo Instagram vocês conseguem me alcançar, que é dricatoledo.fitstyle, Drica com C, né? Toledo.fit, F-I-T, style, S-T-Y-L-E. É isso, só me chamar lá que eu estou às ordens. Bom demais, bom demais. Drica, obrigado, excelente dia para você. Estamos cheios de energia aqui já. Fica com Deus e até semana que vem. Obrigada, Léo, um beijo, fiquem com Deus. Um beijo, obrigada. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Entrevistas com empresários de destaque no mercado local e nacional. Dicas para o seu dia a dia com especialistas, médicos, advogados, nutricionistas, consultores de empresa e muito mais. Será um prazer ter você conosco. Momento de temas atuais de direito civil, com a advogada Patrícia Dreyer. Advogada e professora doutora Patrícia Dreyer. Que alegria! Seja muito bem-vinda, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Leonardo, e você? Tudo bem, tudo bem. Nesse mês que voa, né? Ou mês que corre é mês de outubro, hein, professora? É verdade. Para a gente que é professor, então, né? Já foi, né? Já foi o dia do professor, que a gente celebrou, claro, né? Já foi aí a primeira parte do semestre, então a gente já está assim nos finalmente do semestre, a gente já está com essa sensação, né, de que está entregando aí o semestre, daqui a pouco acaba tudo mesmo. Parabéns pelo dia do professor, né? Um excelente professor, parabéns pela dedicação e por entregar aos alunos tanta excelência, isso é muito bacana. Parabéns mesmo. Obrigada, obrigada.
Patrícia Dreyer, o que você preparou para a gente hoje? Então, eu estava me deparando com algumas situações e eu falei, gente, eu acho que eu vou conversar isso com as pessoas, que é o seguinte, nós temos hoje muitas pessoas que são idosas, né, que têm aí mais de 70, mais de 80, pessoas que têm patrimônio, né, que angariaram esse patrimônio ao longo da vida, são pessoas que vêm de uma geração em que ter bens imóveis é um valor, né, é algo muito importante, amealhar um patrimônio, né? E eu fui percebendo o seguinte, que existem muitas dessas pessoas, como a minha avó, que têm absoluta lucidez. A minha avó é uma pessoa de 94 anos, absolutamente lúcida, mesmo, inquestionavelmente lúcida, e que pode querer fazer com o patrimônio dela o que ela bem entender, concorda comigo? Ela tem herdeiros necessários, ela tem descendentes, mas ela não tem mais ascendentes, ela não tem mais cônjuge, o meu avô já faleceu, e ela pode querer doar o patrimônio dela. E aí o questionamento dela para mim, há um tempo atrás, foi: eu posso fazer o que eu quiser dos meus bens, do meu dinheiro, do meu patrimônio? Eu posso vender todos os bens imóveis e desfrutar da vida? Eu falei, vó, pode. Desde que você não perca, obviamente, a sua capacidade de renda, mas a minha avó é pensionista, você pode sim fazer o que quiser com o seu patrimônio. Aí ela me faz a segunda pergunta. Eu posso doar tudo que eu tenho para minha filha fulana? Não, vó. Isso você não pode fazer. Por quê? Porque nenhum doador pode doar todo o seu patrimônio, a ponto de ficar sem a possibilidade do próprio sustento. Mas ela pode, aos 94 anos de idade, fazer um testamento. E no uso e gozo, na sua liberdade, na sua autonomia de vontade, ela pode muito bem pegar num testamento metade do seu patrimônio disponível, considerando o que ela tem hoje, e deixar para quem ela quiser. Inclusive, ela pode pegar essa metade toda e deixar para essa única filha que ela quer. E olha que essa única filha dela não é a minha mãe, pelo contrário, ela é minha avó paterna. Mas ela me pergunta, e eu tenho que dizer a verdade. Ela falou, eu posso fazer isso? Eu falei, posso. Ela, e quando eu morrer, o que vai acontecer? Bom, vó, quando a senhora morrer, a gente vai abrir seu testamento, vai ver que a senhora queria deixar metade do seu patrimônio disponível para essa sua filha, e ela vai ter o direito de ficar, e na outra metade, essa filha também entra junto com os outros filhos. E aí a gente vai ter que fazer seu inventário. É assim que vai acontecer. Aí ela falou, ninguém vai poder questionar se eu não estava caduca, se eu não estava boa ou ruim da cabeça para fazer esse tipo de doação? Falei, vó, considerando a senhora como eu considero e conhecendo a senhora como eu conheço, acho muito improvável, porque ela tem muita autonomia. Ela é uma senhora de 94 anos que a gente fala, tudo bem, vó, ela só o joelho que está doendo. O resto, ela é absolutamente ativa. Mas a gente sabe que tem outros idosos que estão em outras situações. Às vezes até com uma idade menor, com 80, com 80 e poucos anos, com 70 e poucos anos, mas que já não estão mais funcionando bem nas suas capacidades cognitivas e mentais. E aí, se essa pessoa idosa quiser fazer uma doação, pode ser que essa pessoa que não tem autonomia seja impugnada, em vida ou depois. Qual é a orientação que eu dou? Para quem cuida de idosos, para quem convive com idosos, que estão nesse contexto, né? Que querem doar patrimônio, que querem deixar para filhos, que querem deixar para netos, para bisnetos, enfim, para a pessoa que quiser, às vezes para um cuidador que acompanhou ao longo da vida. A primeira coisa que eu sugiro é, façam exames que atestem a capacidade cognitiva, mental, autonomia da vontade desses idosos. Essa é a primeira coisa. E aí, depois disso, percebendo essa capacidade cognitiva, se a pessoa tiver, pergunte para ela o que ela quer fazer e eu oriento que se faça um testamento. Se ela não tiver no uso e gozo das suas capacidades mentais, interdite. A interdição não é uma punição exclusivamente, pelo contrário, pode ser que o idoso se sinta punido, mas a interdição, ela é uma medida de proteção ao idoso,
ou a qualquer pessoa que precise ser interditada. Não só para a administração do patrimônio, mas para a gente nomear um responsável pela sua integridade física, pela sua integridade patrimonial. Porque o que a gente vê hoje é que quando isso não acontece, muitos idosos têm sido vítimas de violência patrimonial. O que seria essa violência patrimonial? Os filhos, os netos começam a usar desse patrimônio, falam que vão administrar a conta, o cartão de crédito, e aí acabam fazendo gastos nos seus próprios interesses e não no interesse do idoso. A gente tem a Central do Idoso no Tribunal de Justiça, a gente tem a promotoria que cuida do idoso, né? Geralmente os promotores que estão atrelados às varas de família, para que o idoso, especialmente o idoso, falando dele, não seja vítima de violência patrimonial. Então essa é a minha dica de hoje, a minha sugestão de hoje, que a gente cuide bem dos nossos pais, dos nossos avós e bisavós, para quem tem essa alegria, para que a gente tenha cuidado com eles e que a gente proteja os nossos idosos, que a gente respeite a autonomia da vontade, mas que a gente cuide para que eles não sejam vítimas nem de violência doméstica, nem de violência física, mas também que não sejam vítimas de violência patrimonial. Muito bom, Patrícia. Patrícia, só uma pergunta bem curtinha aqui, talvez seja a dúvida do nosso ouvinte. A pessoa que quer fazer um patrimônio, não basta ela simplesmente escrever como se fosse uma carta em casa. Como é que ela faz? Ela precisa de um advogado? Pode simplesmente ir a um cartório? Como é que funciona isso? Ela pode ir a um cartório, fazer um testamento público, fica guardado com tabelião, é uma boa possibilidade. Ela pode fazer um testamento acompanhado de um advogado particular, ela pode fazer um testamento que fica cerrado, ou seja, que fica guardado, confiado a alguém. Eu sempre gosto do testamento público, porque o testamento público ele está registrado, quando a pessoa falece a gente busca o documento, tem lá, porque às vezes a pessoa deixa um vídeo, às vezes a pessoa deixa uma carta dizendo qual é a sua vontade, mas não necessariamente os herdeiros são obrigados a obedecer aquilo, se não tem como comprovar, se alguém discutir sobre aquilo, se alguém discutir sobre a autonomia de vontade. Como o tabelião entrevista o testador, então o tabelião também acaba dando mais robustez a um testamento público, porque fala, não, eu entrevistei, se eu fiz o testamento é porque essa pessoa se apresentou aqui no uso e gozo das suas faculdades mentais. Então eu recomendo a lavratura de um testamento, que é o documento formal, solene, e que pode ser alterado a qualquer momento, antes do falecimento do testador, para que dê, então, clareza da autonomia da vontade dessa pessoa. Independentemente de ser idoso ou não, quem quer deixar o seu testamento pode fazê-lo a partir dos 16 anos. Olha só, muito bacana. Patrícia, excelente bate-papo, as pessoas querendo conhecer um pouquinho mais de você, ou querendo pegar outras dicas contigo, como é que elas fazem? Pode me procurar pelo Instagram, Patrícia Dreyer. Dreyer se escreve D de dado R-E-Y-E-R, e procurar aqui na rádio também, com certeza, toda a nossa equipe vai dar o meu contato. Patrícia, muitíssimo obrigado e até semana que vem. Obrigada, até semana que vem. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Onde que fica a fonte da sua esperança? E onde que você tem guardado essa esperança? Em dias ditos de desesperança como os dias atuais, o que você pode fazer? Existe uma fonte, um local de esperança que pode confrontar aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Essa fonte se chama Jesus Cristo. Jesus, ele é a esperança. E para aqueles que creem nele, em Jesus, nós vivemos não pelo que vemos ou ouvimos, mas vivemos por aquilo que cremos. E o que cremos supera aquilo que vemos. E chamamos isso de milagre, ou maravilhas, ou simplesmente de amor de Deus por nós. Que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz por crer nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 13. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Momento Faculdade Processos.
Dicas para concursos e OAB com a professora Claudine Fernandes Araújo. Presidente da Faculdade de Processos, Instituto Processo, há tantos anos ajudando a mudar a vida de tanta gente através da educação. Parabéns para todos os educadores da Faculdade de Processos, professores. Muito prazer em receber a professora Claudine no mês dos professores. Seja bem-vinda. Obrigada, parabéns a todos os professores, né? Principalmente nessa época de pandemia, né, Léo? Verdade. Esses são também verdadeiros heróis, porque todo mundo teve que se reinventar e o professor ainda mais, né? Muito mais, né, professora? É verdade. Professora Claudine, como é que estão as coisas? Filhota lá no Rio de Janeiro, que é a nossa parceira aqui, a Clara Shiratori, está no Rio de Janeiro, a senhora aqui em Brasília, tanta coisa, tá corrido por aí, como é que estão as coisas? É verdade, corrido, bastante corrido, né? Ela está lá, feliz, né? Porque além da competência que ela tem, né? Que todos aqui são testemunhas, mas ela realmente ama o que faz, né? Então isso é muito bom, porque ela vai trabalhar todo dia feliz, né? Ela ama aqueles bichinhos, os procedimentos, o carinho, ela estuda bastante, principalmente medicina integrativa, para poder ajudar o máximo possível os bichinhos, né? Ela ama, é lindo. Muito bom. Professora, o que você preparou para a gente hoje? Então, Leonardo, a gente vem falando de algumas técnicas de estudo, mas é muito importante, eu trouxe hoje, é um assunto um pouco longo, mas nós vamos falar só um pedacinho, sobre o cronograma de estudo. Porque é muito importante, quando você se prepara, seja para a OAB, seja para o CFC, seja para concurso público, que você tenha um planejamento, né? Isso é muito importante para você não se perder. Muitas pessoas, muitos professores gostam daquele cronograma em que a gente coloca lá, de segunda a domingo. Sim, domingo sim, tem que separar um horário para estudar domingo também. Não é o dia todo, mas um horário é necessário, principalmente se você está aí batalhando para o concurso. Você tem que estudar no mínimo, para começar a entrar no jogo, 2 horas por dia, de segunda a domingo, todos os dias. Bom, existe aquele cronograma em que você coloca segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Uma coisa importante, que você estabeleça qual é o horário que você vai estudar. Mas um horário real, não aquele que você não vai conseguir. Então, se você chega do trabalho 7 horas da noite em casa, porque você tem que contar a saída do trabalho, porque muita gente já voltou, né, Leonardo? Mas quem está de home office também trabalha, por exemplo, até às 7, até às 6. Então, você tem que pensar que você vai chegar em casa, tomar um banho, comer. Então, de 8 às 10 da noite, vamos supor que você escolha esse horário. Tem gente que prefere colocar lá segunda, das 8 às 10, tal matéria. Terça, de 8 às 10, tal matéria. No domingo, de 10 a meio-dia, tal matéria. Sábado, de 10 a meio-dia, tal matéria. Eu acho melhor, eu acredito e vejo que, principalmente os alunos que estão sendo aprovados, até por uma questão psicológica, que o melhor é você fazer um cronograma de ciclos de estudo. Como assim? Você não colocar, fixar o horário, tem que fixar, mas não colocar que segunda vai ser constitucional e administrativo, por exemplo, certo? Vamos pensar assim em 8 matérias, tá? Em 2 horas, o ideal é que você estude 2 matérias, tá? Para você ir intercalando e descansando um pouco a cabeça. Termina 1 hora, levanta, bebe uma água, vai ao banheiro, volta, começa outra matéria. Dá mais ânimo para o cérebro, entendeu? Do que você ficar numa matéria só. Então vamos lá, matéria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo?
Então, em vez de você colocar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, essas 8, né? Porque 4 com 2, você faz ciclos. O primeiro ciclo você vai estudar a matéria 1 e 2, sempre começando, fazendo a relação das matérias que têm mais peso para o concurso e as matérias que você tem mais dificuldade, para você começar a estudar por elas. Então, você coloca lá o primeiro ciclo, a matéria 1 e 2, o segundo ciclo, a matéria 3 e 4, e assim por diante, né? 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Os ciclos. Por que isso, Leonardo? Porque, por exemplo, se você planeja que na terça-feira você vai ver a matéria 2 e 3 e por alguma hecatombe você não possa, você vai se sentir culpado. O ciclo não. O ciclo você começa com a matéria 1 e 2, é importante que você anote até onde, você tem que ter uma agendinha de onde até onde naquele dia você anotou. Então, por exemplo, você começou na segunda e na segunda você fez o ciclo 1. Se na terça não der, não tem problema, você continua seguindo o ciclo, entendeu? Aí você faz a matéria 2 e 3. Quando chegar sábado, como ela não é uma coisa fixa, igual um calendário pregado que de tal hora até tal hora eu vou ver tal matéria, então no sábado, se você, que tem que planejar, a princípio colocou lá que é de 10 a meio-dia, mas naquele sábado você tem mais disponibilidade, você vai estudar o ciclo 2 e o 3. Então, você vai fazer o ciclo 1, 2, 3 e 4, depois volta para o 1, 2, 3 e 4, e assim sucessivamente. Então, você não tem um calendário engessado, você tem um calendário fixo, mas você não tem um calendário engessado, porque você faz a sua escala por ciclos de estudo. E assim, se algum dia também acontecer uma excepcionalidade, você estudar 1 hora, você vai pegar lá o ciclo que você tiver, por exemplo, 3, e parou em uma matéria só, você anota porque você só estudou 1 hora, e no dia seguinte você pega e continua no mesmo ciclo e vai. Não tem aquela sensação de que você não cumpriu aquele cronograma. Certo? Muito bom, muito bom. E dá uma mudança boa. Não consegui ser clara. Não sei se eu consegui ser clara. Não, conseguiu sim. O que a gente vê é que a estratégia ela é fundamental, né, Claudinha? É porque isso é psicológico. Porque se você, por exemplo, você tem um problema e você não pode estudar aquele dia, você se sente culpado, aí aquilo vai ficar atrasado, aí você não sabe se no dia seguinte você deixou de estudar constitucional e administrativo, aí no outro dia estava previsto penal e processo penal, por exemplo. Aí você não sabe, poxa, mas eu não estudei, eu não sei se eu pego isso daqui que estava ontem, que eu não pude, ou deixo para a semana que vem, e aí vira um rolo. Então, se você tem os seus ciclos direitinho, você vai seguindo. Naquele dia, não interessa qual é o dia, entendeu? Você vai ver a matéria 1 e 2, depois a matéria 3 e 4, a matéria 5 e 6, a matéria 7 e 8, depois começa. E, por exemplo, se no final de semana, ou mesmo de semana, você tem um pouco mais de tempo, você vai estudar 2 ciclos. Se você tem 4 horas, você vai estudar 2 ciclos. Se você tem 3 horas, você vai estudar 1 ciclo e meio. Entendeu? Então, é uma forma psicologicamente também de te ajudar a não sentir, não estou cumprindo o meu cronograma. É um estudo através de ciclos. Eu acho mais interessante porque, principalmente, quem trabalha, que é possível passar num concurso, quem trabalha, pode acontecer qualquer excepcionalidade, mas tem que ser essa excepcionalidade, gente, porque se você se compromete 2 horas, seja lá qual for a hora, você deve cumprir esse horário. Certo?
Certíssimo, professora Claudine. As pessoas querendo outras dicas, querendo conhecer a Faculdade de Processos, o Instituto Processos, qual que é o caminho? Então, Léo, vocês podem acessar a nossa página processos.com.br ou faculdadeprocessos.com.br, o nosso Instagram é Faculdade Processos _ e Processos Concursos. E tem o nosso canal do YouTube, Processos Concursos, que tem muitas dicas, muitas aulas gratuitas, revisões, assim como a da nossa faculdade também. E será um prazer atendê-los e responder as dúvidas. O meu Instagram é Claudine Fernandes de Araújo. Perfeito. Professora Claudine, muitíssimo obrigado. Um ótimo dia para você. Semana que vem estamos de volta. Isso aí. Um abraço grande a todos os ouvintes. Um abraço especial a você, Léo. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Quer se tornar um falante da língua inglesa sem enrolação? Nós vamos te ajudar. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Ouça agora mais uma dica de inglês. Hello everybody! Hoje vamos aprender algumas maneiras de falar de nada. O normal é you are welcome. Literalmente significa você é bem-vindo. You are welcome. Ou a contração seria you're welcome. Mas você pode também falar you bet. Ou quer dizer, você pode apostar, literalmente. Ou você pode falar don't mention it. Ou literalmente seria não menciona isso. Ok? Mas as três formas significam de nada. You're welcome, you bet e don't mention it. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Aprenda inglês online com segurança e no conforto da sua casa. WhatsApp +55 61 98211 5692 ou acesse instagram.com/inspireidiomas e saiba mais. Ligue agora e torne-se um falante da língua inglesa. WhatsApp +55 61 98211 5692. Inspire Idiomas. Torne-se um falante da língua inglesa. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Pela primeira vez aqui no Edu na Rádio, vou conhecê-la junto com vocês, Cristina Castro. Como é que você está, Cristina? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite, um grande prazer. Bacana. Olha, você foi super bem recomendada pela Isabela Fialho, que é a nossa parceira aqui já há algum tempo, mas eu ainda não te conheço, os ouvintes não conhecem, quem acompanha pela internet, talvez alguns conheçam, outros não, mas eu queria pedir, você pode se apresentar um pouquinho, falar um pouco de você, o que você faz, o que você trabalha? Meu nome é Cristina Castro, sou professora da Universidade de Brasília, sou também da curadoria do MIT no Brasil, sou CEO do Projeto Glória e sou fellow, sou embaixadora no Brasil do programa We Americas, um programa do Departamento de Estado americano que vem para acabar com a violência contra mulheres e meninas no mundo. We Americas. We Americas. Ainda tenho outras muitas coisas, ainda sou embaixadora da UIDU, enfim, mas é muita coisa, enfim, então eu paro aqui. Então a primeira pergunta é a seguinte, né, Cristina? Você vai voltar aqui ou hoje essa aqui é a degustação única? Como é que é? Tomara que você me chame. Eu estou aqui fazendo meu papel para você querer me chamar de novo. Cristina, hoje você quer falar sobre o quê? Diante de tantas, né, multitarefas que tem aqui, o que você quer tocar hoje? Eu fico nesse momento de pandemia, nesse momento em que o mundo está se reformulando e se reencontrando, onde violência contra meninas e mulheres no mundo tem aumentado absurdamente. Nós temos um número no Brasil subnotificado, mas que a cada 2 segundos uma mulher sofre violência, a cada 2 minutos Maria da Penha é acionado, a cada 9 minutos uma menina é estuprada e a cada 2 horas uma mulher é morta. Então, no nosso tempo aqui de fala, uma menina terá sido estuprada,
eu adoraria falar sobre o Projeto Glória. Seria um grande prazer para colocar em prol de quem precisa. Já vamos assim, se estourar o tempo aqui, não se preocupa, depois eu dou um jeito. Eu só queria que você repetisse, por favor, esses números que são alarmantes. Você pode repetir, por gentileza? O Brasil é um país que subnotifica, que tem subnotificação de violência contra a mulher. Ou seja, apenas 10% das mulheres que sofrem violência vão a uma delegacia ou ao hospital. Nesses 10%... Pode falar. Só os 10%. Esses 10% que nós temos notificação, a cada 2 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência. A cada 2 minutos, o Maria da Penha é acionado. A cada 9 minutos, uma menina é estuprada. E a cada 2 horas, uma mulher é morta. Meu Deus. Então, você pode multiplicar isso para entender o número de 100%. Meu Deus, são números assustadores. Ainda temos uma coisa que em 2018 o secretário executivo da ONU declara como grande pandemia mundial, antes de se falar de Covid, a violência contra mulheres e meninas. As meninas e mulheres são mortas no mundo inteiro apenas por terem nascido mulheres. E como é que funciona esse trabalho de vocês, Cristina? Bom, eu fui formada dentro de um programa do Departamento de Estado americano. Tive a chance de, com mais 14 mulheres, ficar 1 mês e meio nos Estados Unidos, aprendendo e sendo formada, inclusive dentro da Casa Branca, sendo formada para isso. Sou a única embaixadora aqui no Brasil. E quando eu voltei, tudo que lhe é dado de muita instrução, na hora que você volta, você tem que aprender absurdamente para fazer muito mais. E eu tinha a missão de montar um projeto que eu escalonasse, que eu pudesse escalonar no Brasil inteiro, mas que pudesse também ser para o mundo, focado em mulheres e meninas. Inicialmente, eu comecei trabalhando com inserção digital de mulheres de comunidade carente, mulheres em vulnerabilidade. Muito rápido eu entendi qual era o grande problema da violência, porque a violência não é apenas aquela mulher que sofre violência. Os filhos dessas mulheres evadem na escola. Os hospitais aumentam números de depressão de filhos, de maridos, de policiais que atendem mulheres que sofrem violência. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, nós não estamos falando apenas desta mulher, mas na grande maioria das vezes o arrimo dessa família. E aí eu comecei a trabalhar muito com isso, até que em 2018 eu já estava trabalhando com 2.800 meninas que tinham sofrido violência, que para mim é uma das piores, que é a comercialização sexual infantil. São crianças que são comercializadas sexualmente dos 5 anos até mais ou menos os 13, e quando elas começam a ter peito, bumbum, enfim, pelos, elas não são mais interessantes para o crime. E essas meninas, essas crianças são abandonadas e viram fantasmas para a sociedade, porque elas não voltam para suas famílias e não são inseridas no mercado de trabalho, porque não tem estudo, não tem... 2.800, essas meninas todas do Brasil? Não, eu estava trabalhando, e era um número muito pequeno, e eu voltava para casa todos os dias muito triste, porque eu só trabalhava com 2.800, sabendo que esse número era muito maior. E o meu marido... Deixa eu só... Cristina, desculpa, eu vou querer... às vezes eu vou te interromper, você não fica chateada comigo, não? Não fico. É só para eu poder entender. São meninas que são retiradas de casa e são exploradas sexualmente. A partir de que idade, mais ou menos? O crime sexual é classificado e ele é entendido no Brasil, são crianças dos seus 4, 5 anos que são retiradas da família, ou o próprio pai é o abusador, e essas crianças passam a ser comercializadas sexualmente. O comércio sexual infantil. Tem um barulhinho comum aí? Teve um barulhinho, mas voltou. Tá tudo ok. Uhum. E aí, essas crianças passam a ser comercializadas sexualmente, mas quando elas começam a virar mulheres, ou os meninos, homens, né, terem pelos e, enfim, os peitos, bumbum começarem a crescer, elas não são mais interessantes para o crime. E aí, neste momento, essas crianças passam, a única saída que elas têm é irem para a rua e se prostituírem, porque as famílias elas nem sabem mais onde está essa família. Então, essas crianças são abandonadas. Existe um projeto coordenado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, chamado Vira Vida.
E eu conheci esse projeto em 2017, quando eu voltei para o Brasil, e comecei a trabalhar com eles, que são justamente, eles pegam essas crianças que sofreram comercialização sexual, que foram exploradas sexualmente, e reinserem no mercado de trabalho, que elas passam a ter aulas e cursos profissionalizantes ao longo de um ano. Isso no Brasil inteiro. Inicialmente, eu comecei trabalhando com 100 jovens, 200, até que em 2018 eu trabalhava já com 2.800 jovens. Mas eu voltava sempre para casa muito triste, Leonardo, porque eu tinha certeza que nos rincões do nosso país esse número era muito maior, né? Se a gente entrar realmente, entender a Amazônia, entender realmente estados que muitas vezes você nem tem a comunicação e saber que realmente o que está acontecendo por lá, esse número era muito maior. E aí eu falava, o meu marido trabalha com mineração de dados, e eu sempre dizia para ele que eu estava fazendo ainda muito pouco, E ele me dizia que era humanamente possível fazer mais. E aí eu resolvi criar uma robô, uma inteligência artificial, para acabar com a violência contra mulheres e meninas no mundo. Então ele é um projeto que nasce no Brasil, ele nasceu no dia 23 de abril de 2019, na Câmara dos Deputados. Nós fizemos o lançamento. Hoje eu tenho, então é um instituto sem fins lucrativos, a Glória, e é uma robozinha negra que vem jovem e que ela vem para justamente entender a problemática da violência. Ou seja, a partir do momento que ela conversa com a vítima, que ela consegue mapear e minerar os dados, a gente começa a pensar em políticas públicas assertivas para esse problema. Hoje, a gente só sabe da violência por 2 canais no Brasil. 98% a gente sabe por 2 canais. Ou boletim de ocorrência, ou seja, a vítima vai até uma delegacia e faz ali um boletim de ocorrência que sofreu uma violência, e quem está escrevendo aquele formulário é um policial ou um agente público, ou ela vai para um hospital, porque ela apanhou muito, ou porque ela foi estuprada, violentada, e ela vai para um hospital. E ali também não é ela que fala, quer dizer, ao contar, alguém também preenche esse formulário. Nos 2 casos, Leonardo, quando a gente avalia e faz análise desses dados, esses dados são enviesados, ou seja, eles não são 100% o que aquela pessoa está realmente relatando. Quando uma mulher fala que tomou uma porrada no braço direito, o que se coloca num boletim médico é que ela teve uma concussão no braço direito. E quando você não entende a narrativa completa dos fatos, você não entende a história pelo olhar da vítima, você sempre enviesa esses dados. Então, o que a robozinha faz? Ela escuta diretamente a vítima. Ela quer entender a narrativa completa daquela pessoa. Sempre com anonimato, então é 100% anônimo. Nós trabalhamos com blockchain, justamente para que os dados não sejam vazados. E quando a vítima fala, não importa quem é a Maria ou quem é a Joana, mas quantas Marias dentro daquele universo eu tenho e qual é o real problema daquele lugar. Então, a violência dentro de casa, se é dentro de casa, é com o pai, é com o irmão, é com o filho, é fora de casa, tinha pouca iluminação, tinha um hospital perto, e a partir disso, a gente começa a minerar os dados e pensar em políticas públicas assertivas. Esse é um dos projetos da Glória. Acabou que, assim, falando bem rapidamente, hoje a Glória, a robozinha, ela trabalha em 5 dimensões. Então, de segurança, que é justamente esse que eu te contei. Então, com a inteligência artificial, ela minera os dados e consegue contar a história da violência no mundo. Com a parte de educação, nós formamos meninas de comunidades muito carentes para se formarem futuras cientistas. A gente tem um projeto junto com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que se chama STEAM Power for Girls. A gente forma meninas aprendendo robótica, mecatrônica, ao longo de um ano. Então, no país do futebol, quando eles me perguntaram, Cris, que projeto você quer fazer? Eu falei, no país do futebol eu quero formar meninas cientistas. Nós temos um outro projeto na parte de empreendedorismo. Então, a gente está trabalhando junto com a Fundação Assis Chateaubriand e fazendo um projeto com mulheres de baixa renda. Então, mulheres que ganham até R$500, ao longo de 3 meses, a gente forma com educação financeira para essas mulheres serem reinseridas no mercado.
Temos um jogo de empreendedorismo para escolas públicas, onde a gente ensina empreendedorismo, inovação e responsabilidade social, ou seja, a partir de um jogo, como se fosse um banco imobiliário do passado, os meninos têm a possibilidade de criar um negócio que ajude o mundo e que possa salvar a humanidade. E assim eles vão pulando de fase e ajudando. Nós temos vários projetos. A gente criou uma plataforma de teleatendimento para vulneráveis quando começou o Covid. Então, a gente tem que se chama Convida, a gente tem uma base de dados de mais de 400 profissionais de saúde e a gente atende orfanatos, asilos, socioeducativo, aquele local onde a saúde não chega, gratuitamente, para justamente não só gerar bem-estar, conforto e saúde para uma população que não tem acesso, mas também para coletar dados e entender o que acontece. Por exemplo, num socioeducativo, a gente tem acompanhado, já tem 6 meses, meninos que a gente descobriu que eles estão repetindo o ano, porque eles têm EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, no socioeducativo, repetindo o ano constantemente. E fomos averiguar, todos eles têm problemas de saúde crônica há mais de 3 anos. Dor de dente, problema de óculos. Como é que esses meninos podiam estudar? Então, a gente justamente vai para a sociedade com a robozinha para entender as dores e os problemas e, com isso, tentar sanar a pandemia da violência contra mulheres e meninas. Que trabalho fantástico, Cristina. Cristina, eu quero fazer um convite aqui, então, no ar, para que você possa vir toda semana conversar com a gente, se você aceitar. Edu, olha, Edu não é meu nome, o Edu não é o nome de ninguém. O Edu é um apelido que a gente dá para voluntário, esse que significa, até no Instagram, lá Somos Edu, a ideia é essa, a gente deu um nomezinho para quem é voluntário. E a gente tem um espaço nas quartas-feiras para movimentos sociais ou ONG. E eu queria te convidar para você poder ocupar espaço para a gente poder ir conhecendo a cada semana um pouco mais esse trabalho. Algumas pessoas vão se sensibilizar, algumas pessoas talvez queiram contribuir, algumas pessoas vão denunciar e algumas pessoas vão se mobilizar para construir movimentos novos em cima da tua história e todo esse teu amor por aquilo que é social, que é muito bacana. O convite está aqui. Tá aceito, tá mais do que aceito. Eu tenho certeza, né? Um dia me disseram dentro da Casa Branca que eu poderia mudar o mundo. E eu acreditei. Mas eu não mudo o mundo só. Então, se eu pudesse até te dizer uma frase final, eu costumo sempre dizer uma coisa em qualquer palestra que eu dou. Eu vou mudar o mundo. Você vai ficar me assistindo ou vem comigo me ajudar a mudar. Então, assim, o seu canal de abertura com a sociedade, enfim, de comunicação é fundamental. A gente só acaba com um problema discutindo sobre ele. Então, é claro que eu aceito. Vai ser uma honra. Que bom, que bom. Honra nossa, um presente para o Edu. Obrigado por estar com a gente. Cristina, as pessoas querendo te conhecer, querendo ouvir outras histórias, não sei, como é que as pessoas fazem para poder falar contigo, conhecer um pouco mais a Cristina Castro? Bom, o Instagram é Cristina Castro e o Instagram da Glória, eu sou a Glória. Então, são os 2 instas, eu acho que é mais fácil para todo mundo. Tem todas as redes sociais, eu sou a Glória, as pessoas vão encontrar. E o Instagram, Cristina Castro, estou super à disposição, manda um inbox e a gente bate mó papo. Cristina, muitíssimo obrigado, foi um grande prazer e até semana que vem. Até semana que vem, um prazer. Muito obrigada. Um beijo grande. Obrigado, Cristina. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Momento Empreendedorismo e Franquias com Eduardo Santinoni. Eduardo Santinoni, da Y Consultoria. Como é que você está, Eduardo? Muito bem. Feliz de estar aqui de novo. Vamos nessa. A gente feliz porque você faz parte desse time aqui, meu velho. Estamos aprendendo muito com você. Prazer. Como é que está o mercado? Como é que estão as coisas? O que você manda para a gente hoje, Eduardo? O mercado está bem, aquecendo-se. E hoje o que eu trago é um tema que faz parte da vida de uma parte importante dos brasileiros, que é a transição de funcionário para empresário. E essa transição é uma transição complexa, que é o desejo de muita gente. Eu vivi essa transição, né? Eu fui esse cara, fui demitido e fui atrás de virar empresário e fiz essa transição. E o que eu quero trazer sobre esse tema, que esse tema sozinho cabe 20 desses nossos programas,
Mas eu queria trazer um elemento desse tema, que tem um dado da Associação Brasileira de Franchising, da ABF, que das pessoas que visitam a feira da ABF em São Paulo, que é uma das maiores feiras de franquias do mundo, das pessoas que visitam a feira, mais de 80% delas não sabem sequer o setor que querem atuar. Cara, quantos por cento? Mais de 80%. Meu Deus. E isso é alarmante, uma vez que, aquela história de que se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar está bom, né? Então, eu sei que eu vivi essa jornada, eu peguei o avião aqui, fui lá para a feira de franquia da BF e peguei centenas de panfletos e não tomei decisão nenhuma. Porque, na verdade, o passo fundamental é entender que setor que você quer, quanto que você tem para investir, quanto que você pretende ganhar. Com essas 3 respostas, a sua busca para entrar para o empreendedorismo fica muito mais prática, muito mais fácil de ser executada. Eduardo, desculpa, repete, por favor, esses 3 pontos aí, eu acho que é bem importante para a gente poder entender aqui. Perfeito. Quando você quer entrar para o empreendedorismo, saber o setor que você quer atuar, ou seja, se eu quero vender sapatos, se eu quero vender comida, ou se eu quero prestar serviço, e qual serviço é esse, tal, a definição desse setor. A segunda decisão é quanto de fato eu tenho para investir, e quando eu falo de quanto eu tenho para investir, não significa que se eu tenho 100 mil na conta, eu tenho 100 mil para investir. A gente sempre recomenda que seja um valor um pouco abaixo disso para sobrar uma reserva para você viver. E o terceiro elemento é o quanto eu pretendo receber. Porque, às vezes, eu tenho 100 mil e quero ganhar 30 mil por mês, essa conta dificilmente fecha em algum negócio. Então, essa expectativa é importante ser bem estabelecida e ser compatível com a capacidade de investimento que você tem. Muito bom, muito bom. Você falou, você passou por isso, né? Até a vivência, isso fortalece muito. Como é que foi esse teu processo? Demorou quanto tempo para você... já sei o que eu quero. Demora. Eu falo que a descoberta do propósito não está no pensar. A descoberta do propósito está no fazer. Então, foi experimentando. Eu experimentei alguns setores diferentes nessa transição. Eu vendi cerveja, eu fiz evento, eu fiz algumas coisas que eu estudei, virei especialista em cerveja. Então, tem vários passos antes até chegar naquilo que te bate o coração e fala, é isso mesmo. Então, no meu caso, durou um pouco mais de um ano, até nesses bate e voltas da vida. Fui do agronegócio nesse meio período também, até me redescobrir na consultoria de novo. Então, acho que essa transição ela varia muito o tempo de pessoa para pessoa, das decisões e do quão rápido a gente consegue acertar, né? Mas o errar é parte do processo. Então, por isso, entrar para o empreendedorismo talvez com um investimento um pouco menor, se você ainda não está muito certo de qual setor e qual coisa que você de fato vai gostar, talvez seja o melhor caminho para você ingressar e a partir dali ir se descobrindo. Eduardo, isso aqui é tão interessante porque você é um exemplo verdadeiro e claro de quem não teve medo de arriscar. Aí você trouxe um dado importante. Entra só com uma parte pequena da tua verba, você está testando, vamos descobrir se realmente é isso. Você foi para extremos, eu fui para cerveja, fui lá para o agronegócio, fui para eventos depois. Poxa, acabei me encontrando na consultoria. Né? Vocês já estão com a Y tem quanto tempo, Eduardo? A Y existe há 8 anos. E isso aconteceu há quase 10 anos atrás, esse episódio todo. Né? Então, de fato, nós estamos falando aqui 10 anos depois, falar sobre o passado é sempre mais tranquilo. Obviamente, durante os acontecimentos, essa jornada ela é dolorida mesmo, ela tem muitos quebra-molas e, obviamente, eles fazem parte da construção de quem a gente se torna. Né? Então, eu acho que abraçar essas dores e encarar de frente, eu acho que é o principal elemento para o sucesso. Muito interessante. Nesse período, você contou com alguém? Você chegou a contratar alguma empresa? Porque hoje vocês fazem esse serviço, você presta esse serviço. Na época, você contou com alguém para te ajudar nesse sentido? Eu contei com um coach
eu tive uma coach que me ajudou muito nesse no entendimento desse caminho. Minha proposta ao contratar esse coach era tomar decisão, era me ajudar a tomar decisão. E obviamente, a tomada da decisão não precisa ser a definitiva, não precisou ser a definitiva, mas precisou ser uma decisão. E foi plenamente cumprido. Eu sou sempre muito grato à minha coach que me ajudou nesse processo. Eu cito uma vez que eu estava sentado no divã dela e encostado, totalmente escorado na cadeira, com a cabeça encostada para trás, com as mãos na barriga, as pernas esticadas. E aí eu falei assim: nossa, está muito difícil aqui, Tisa, não dá, está pesado, eu não estou conseguindo tomar essa decisão. Ela olhou para mim e falou assim: Edu, eu estou olhando para você e está muito confortável. E rapidamente eu levantei da cadeira e falei assim: acabou, parou, vamos para a ação. E foi aí que eu descobri que o propósito não está no pensar, o propósito está no fazer. E aí foi fazendo, depois desse dia, que eu comecei a descobrir qual era o setor que eu queria atuar. Olha que fantástico. Não, dica muito bacana. O propósito não está no pensar, Filhão, arregaça as mangas porque está no fazer. Muito bacana, muito bom. E hoje você contribui nesse sentido, né, Eduardo? Se a pessoa chegar diante de você hoje, semelhante a você no passado, há 10 anos, cheio de dúvidas, ele tem ideias, mas não sabe por onde começar, tudo isso vocês conseguem construir junto com ele e contribuir nesse sentido. Sem dúvida. Se ele quer abrir um negócio, está com essas dúvidas e tem ideias, a gente ajuda ele a construir essas ideias e consolidar isso no negócio, no modelo de negócio. Se ele quer se tornar um franqueado e também não sabe o setor, tal, a gente tem cursos, a gente tem um processo de acompanhamento que o ajuda a tomar essa decisão, porque ter vivido esse processo me mobiliza a ver o tanto que isso é importante para a jornada da pessoa, para fazer essa transição funcionário-empresário. Agora eu lembrei de uma coisa, você escolheu o nome Y por uma razão, não foi? Qual foi a razão mesmo? Foi. O Y, se você seguir a letra em si, ela é a tomada de decisão. Quando você está no centro dela, você vai tomar uma decisão de ou ir para um lado ou ir para o outro. E o Y representa essa tomada de decisão que empresários são obrigados a tomar todos os dias. Todas as pessoas são obrigadas a tomar decisões todos os dias, mesmo que por não fazer nada. Não fazer nada também é tomar uma decisão. A gente atua exatamente na tomada da decisão. Muito bom. Eduardo, para as pessoas conhecerem um pouco mais a Y, te conhecerem um pouco mais a tua história, porque está longe de ser só teoria, você viveu, você tem a prática disso e hoje você compartilha isso, ensina pessoas. Como é que as pessoas fazem? Quais são os contatos? Perfeito. O melhor caminho para ver tanto conteúdo para quem quer transformar seu negócio numa franquia, quanto para quem quer se tornar empresário ou se tornar franqueado, estão ou no Instagram, @yconsultoria, letra Y, consultoria, ou @Edu Santinoni, SANTINONI, ou @yconsultoria, ou @Edu Santinoni. Bacana demais. Eduardo, obrigado, meu irmão. Bom trabalho, ótima semana e até semana que vem. Muito grato, igualmente. Até a próxima. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Só um pouquinho. Para só um pouquinho. E depois diz pra mim como é que foi. Só para, ouve e faz comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por hoje foi isso.
O Edu na Rádio é um programa para toda a família. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor. Edu na Rádio.